Bem-vindos ao Museu do Dia. Hoje, abrimos uma exposição dedicada a uma das datas mais importantes do calendário mundial, o Dia Internacional da Mulher. Mas esta não é apenas uma celebração. Cada sala deste museu guarda uma história de luta, coragem e transformação social. Uma história que começou nas fábricas, passou pelas ruas em protesto, atravessou revoluções e chegou até aos nossos dias. Acompanhe-me. A nossa visita começa no final do século XIX. Sala 1. As fábricas e o início da luta. Ao entrar nesta primeira sala do museu, vemos uma reconstrução das antigas fábricas têxteis da Europa e dos Estados Unidos. No final do século XIX e início do século XX, milhões de mulheres trabalhavam nesses lugares. A industrialização transformava o mundo, mas para muitas mulheres, essa transformação vinha acompanhada de enorme sofrimento. As jornadas de trabalho podiam chegar a 14 ou até 16 horas por dia. Os salários eram muito mais baixos do que os dos homens. E os ambientes de trabalho eram perigosos, sem proteção e quase sem direitos. Muitas dessas mulheres eram muito jovens. Algumas ainda eram adolescentes. Mesmo assim, eram obrigadas a suportar ritmos de produção intensos e condições extremamente duras. Mas foi justamente nesses lugares que começou a nascer algo poderoso, a consciência de que era preciso lutar por direitos. E essa luta rapidamente sairia das fábricas para as ruas. Ao avançarmos para a próxima sala do museu, vemos fotografias antigas, cartazes de protesto e multidões marchando. Estamos agora em Nova Iorque, no início do século XX. Sala 2. Protestos e greves nos Estados Unidos. Em 1908, milhares de mulheres trabalhadoras do setor têxtil saíram às ruas de Nova Iorque. Era uma marcha histórica. Elas não estavam apenas a protestar contra as condições nas fábricas. Elas exigiam mudanças profundas na sociedade. Entre as principais reivindicações estavam redução da jornada de trabalho, melhores salários, direito ao voto e o fim do trabalho infantil. Essas manifestações mostraram ao mundo algo muito importante. As mulheres estavam organizadas, conscientes e determinadas a lutar pelos seus direitos. Esses protestos ajudaram a fortalecer o movimento internacional pelos direitos das mulheres. E logo, a ideia de criar uma data simbólica começaria a surgir. Seguimos agora para outra sala do museu. No centro, vemos um grande mapa da Europa e uma reunião histórica que mudaria o rumo deste movimento. Sala 3. A proposta de um Dia Internacional. Estamos agora no ano 1910, em Copenhaga, na Dinamarca. Nesta sala do museu, vemos representada a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas. Delegadas de vários países reuniram-se para discutir a situação das mulheres no mundo. Entre elas, estava uma ativista alemã chamada Clara Zetkin. Durante essa conferência, Zetkin apresentou uma ideia que se tornaria histórica. Ela propôs criar um Dia Internacional da Mulher, uma data dedicada a mobilizar mulheres em todo o mundo para lutar por direitos. Entre os objetivos estavam promover igualdade entre homens e mulheres, defender o direito ao voto feminino, fortalecer o movimento internacional das mulheres. A proposta foi recebida com entusiasmo. Representantes de 17 países aprovaram a ideia. E assim, nasceu oficialmente o projeto de um Dia Internacional dedicado às mulheres. Mas a história ainda não tinha chegado ao seu momento mais decisivo. Ao avançarmos no museu, chegamos a uma sala iluminada por cartazes e jornais antigos. Estamos agora no início da década de 1910. Sala 4. As primeiras celebrações. Em 1911, ocorreu a primeira celebração do Dia Internacional da Mulher. Manifestações e encontros aconteceram em vários países europeus. Entre eles, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suíça. Milhões de pessoas participaram desses eventos.
Mulheres e homens reuniram-se para discutir direitos políticos, condições de trabalho e igualdade. Era um movimento que crescia rapidamente. Mas ainda faltava um acontecimento que transformaria essa data num símbolo histórico mundial. Para encontrá-lo, precisamos seguir para a próxima sala. Agora o museu leva-nos até a Rússia, no meio de uma guerra devastadora. Sala 5. A greve que mudou a história. Estamos no ano 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. A Rússia vivia um período de crise profunda. Faltava comida, havia pobreza e o país enfrentava enormes dificuldades. Foi nesse contexto que milhares de mulheres russas organizaram uma grande greve. Elas saíram às ruas com palavras simples, mas poderosas: pão, paz e melhores condições de vida. Essa manifestação aconteceu no dia 8 de março. O protesto desencadeou uma série de eventos que ajudaram a provocar a Revolução Russa. Poucos dias depois, o governo provisório tomou uma decisão histórica. As mulheres russas receberam o direito de voto. Desde então, o 8 de março passou a simbolizar a luta das mulheres por direitos. A história avança várias décadas e chegamos agora a uma sala moderna do museu. Sala 6. O reconhecimento internacional. Estamos no ano 1975. Neste período, a Organização das Nações Unidas decidiu reconhecer oficialmente o Dia Internacional da Mulher. A ONU declarou o 8 de março como uma data global. O objetivo era celebrar conquistas sociais, avanços políticos, direitos das mulheres e a luta pela igualdade de género. A partir desse momento, a data passou a ser comemorada em praticamente todos os países do mundo. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela continua todos os dias. Sala especial. O significado hoje. Na última sala desta exposição, vemos algo diferente. Não há apenas fotografias antigas ou documentos históricos. Há rostos, histórias e conquistas de mulheres em todas as áreas da sociedade. Hoje, o Dia Internacional da Mulher é um momento para reconhecer a contribuição das mulheres na ciência, na política, na cultura e em tantas outras áreas. É também um momento de reflexão, porque apesar das conquistas, ainda existem desafios importantes relacionados com igualdade e oportunidades. Por isso, o 8 de março não é apenas uma comemoração. É um símbolo histórico de luta, progresso e esperança. Nesta galeria, encontramos figuras extraordinárias que deixaram marcas profundas na história. Cada uma delas representa coragem, visão e transformação. Temos aqui 6 exemplos. Cleópatra, a rainha que desafiou Roma. Cleópatra foi uma das governantes mais famosas da antiguidade. Rainha do Egito há mais de 2000 anos, ela governou um dos reinos mais ricos do mundo antigo. Mas o seu verdadeiro poder estava na inteligência política. Cleópatra formou alianças com 2 dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio. Durante anos, conseguiu manter a independência do Egito perante o crescente poder romano. Mesmo séculos depois, o seu nome continua ligado a uma das histórias mais fascinantes da antiguidade. Joana d'Arc, a jovem que mudou uma guerra. No século XV, a França estava à beira do colapso. Grande parte do território estava sob domínio inglês. Foi então que surgiu uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc. Com apenas 17 anos, ela convenceu o rei francês a permitir que liderasse tropas. O resultado foi surpreendente. As suas vitórias mudaram completamente o rumo da guerra. Apesar de ter sido capturada e executada, Joana d'Arc tornou-se um símbolo eterno de coragem. Ada Lovelace, a primeira programadora da história. Muito antes da existência dos computadores modernos, uma mulher imaginou algo extraordinário. O seu nome era Ada Lovelace. No século XIX, ela escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Hoje, é considerada a primeira programadora da história. Uma visão extraordinária para uma época em que a tecnologia ainda estava apenas a nascer. Catarina, a Grande, a imperatriz que transformou a Rússia.
Catarina II governou a Rússia durante mais de 3 décadas. Durante o seu reinado, o Império Russo tornou-se uma das maiores potências da Europa. Ela modernizou o país, incentivou a educação e expandiu enormemente o território russo. O seu governo transformou a Rússia numa potência mundial. Rosalind Franklin, a cientista que revelou o DNA. A descoberta da estrutura do DNA foi um dos momentos mais importantes da ciência. Mas durante muitos anos, o papel de Rosalind Franklin foi pouco reconhecido. As suas imagens de raio-x foram fundamentais para revelar a estrutura da molécula da vida. Hoje, ela é considerada uma das cientistas mais importantes da biologia moderna. Hedy Lamarr, a atriz que ajudou a criar o Wi-Fi. Hedy Lamarr era uma famosa atriz de Hollywood, mas poucos sabiam que também era inventora. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela ajudou a desenvolver uma tecnologia de comunicação secreta. Essa invenção tornou-se a base de tecnologias que usamos hoje diariamente: Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Uma contribuição que continua a influenciar o mundo moderno. E assim termina a nossa visita à exposição de hoje no Museu do Dia. Uma história que começou nas fábricas, atravessou protestos e revoluções e continua a ser escrita todos os dias. Porque a história das mulheres é também a história da humanidade. Obrigado por visitar o Museu do Dia. Se gostou desta viagem pela história, deixe o seu like, subscreva o canal e ative as notificações. Até à próxima exposição.